Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a festa da apresentação do Senhor, do Evangelho segundo São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta celebração é ligada ao Natal e como que representa aquilo que nós chamamos como a saída do resguardo da mãe e do filho. Hoje em dia não se faz muito isso, mas antigamente, ao dar à luz, a mãe entrava num período em que se chamava uma dieta. Por um tempo ela não saía. Também a criança. Era depois de muito tempo que a criança saía de casa. Havia todo um cuidado nesses primeiros dias ou nesses primeiros meses do nascimento da criança, tanto com a mãe como com a criança. No tempo de Jesus havia ainda, por força da lei, aquela norma sobre a pureza e a impureza, que considerava que a mãe, depois de dar à luz, permanecia impura por um determinado tempo. Depois, então, ela deveria fazer algumas prescrições rituais, quando então ela era considerada novamente pura. Daí se diz aqui, então, quando se completou o tempo da purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, eles foram então ao templo, também, além de apresentar ao Senhor como sinal de que o primogênito é consagrado ao Senhor, mas também para oferecer o sacrifício que era prescrito. Pois é nesta ocasião, então, repito, ligado ao nascimento de Jesus, que Jesus não somente é apresentado ao templo,
mas através deste homem, Simeão, ele é apresentado às nações, apresentado ao mundo como luz para iluminar as nações e glória de Israel. Como sendo o cumprimento da promessa, a consolação de Israel, pela qual Simeão tanto esperava, como também Ana, mas também Cristo como luz para as nações, a realização da promessa para Israel, mas através dessa promessa, Israel se torna também sinal para todas as nações. Ele é a luz das nações. Daí esta festa ser envolvida na celebração da luz, até a devoção a Nossa Senhora das Candeias, como se Nossa Senhora estivesse no templo trazendo as luzes, ou a luz. De fato, o menino que ela traz nos braços é a luz para as nações. Portanto, a encarnação do Verbo, que é celebrada no Natal, estende ainda a sua recordação nesta celebração de hoje, no dia 2 de fevereiro. Nós vemos um papel especial destes dois velhos, destes dois homens idosos, né? Este homem e esta mulher, Simeão e Ana. A ideia é de que eles envelheceram na esperança, na fidelidade a Deus, e de que Deus não se furtou a cumprir a sua promessa. O Espírito Santo revelou a Simeão, já que ele esperava na fidelidade a consolação de Israel, que ele não morreria sem ver o Messias. E assim se realiza, porque Deus é fiel. A mesma coisa acontece com Ana, que depois de ficar viúva, consagra toda a sua vida, já que ficara casada apenas 7 anos, imaginando que tenha se casado muito jovem. Depois disso ficava no templo dia e noite, servindo a Deus com orações e jejuns. E ela já estava com 84 anos. Ela, digamos assim, foi por mais tempo consagrada a Deus do que ao seu casamento, que durou apenas 7 anos, já que ela ficou viúva. Então, a fidelidade destes que esperaram em Deus e que puderam contemplar, então, a aurora desta salvação. E é muito bonito que isso tenha sido manifestado nos lábios de Simeão como sendo uma realização. Agora podes deixar teu servo ir em paz. Meus olhos contemplaram a tua salvação. Penso que isso nos põe em contato também com a nossa fé e com as nossas esperanças. É preciso ter perseverança. É preciso envelhecer na fidelidade a Deus. Quer dizer, não abandonar a nossa esperança. O tempo passa, mas nós continuamos esperando em Deus. Significa também a graça de contemplar os sinais da salvação, que mesmo que a gente não contemple muitos acontecimentos, que a gente não veja realizadas tantas das nossas esperanças, que nós sejamos capazes de ver os sinais da salvação presentes na nossa vida e na nossa história. Quais são as luzes que Deus nos coloca na nossa vida, no dia a dia da nossa história, para que a gente seja capaz de contemplar e agradecer a Deus. E mesmo que a gente não veja a realização de tantas coisas, que a gente seja capaz de vislumbrar aquilo que nós ainda esperamos. Porque Simeão tomou nos braços o menino, mas ele já foi capaz de vislumbrar o que seria o menino. Este menino será um sinal de contradição. Ele vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Ele viu um menino que ele tomou nos braços,
mas vislumbrou uma realidade muito maior do que o que ele tinha nos braços naquele momento, na fragilidade de uma criança. E foi capaz até de contemplar o caminho difícil que Maria, a mãe de Jesus, deveria traçar. E ele profetiza. Da mesma maneira como Ana, aparecendo ali naquele momento, não deixa de dar graças a Deus. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Essas realidades vividas por Simeão e Ana também são presentes na nossa vida e devem ser assumidas também na nossa história, no mistério da revelação de Deus, que ao mesmo tempo nos dá sinais da sua presença, enquanto ao mesmo tempo também nos faz contemplar realidades que nós não vemos, talvez algumas realidades que nós em vida não veremos. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as nossas súplicas, assim como o vosso Filho único, revestido da nossa humanidade, foi hoje apresentado no templo. Fazei que nos apresentemos diante de vós com os corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.